Beleza, pessoal, vamos reiniciar aqui esse outro bloco com o conceito de FTP. FTP é um processo, né, um daemon, um serviço que disponibiliza para você poder fazer troca de arquivos. É um servidor de arquivos ali que você vai poder fazer download ou upload. Beleza? Então, ó, é um protocolo para transferência de arquivos. Ele vai utilizar duas portas. E isso é muito importante, pessoal. Ele trabalha na porta 21 e na porta 20. Isso é bastante explorado nos concursos. Tá? A porta 21 do FTP é uma porta para controle, informações de autenticação, informação de estabelecimento de uma conexão. Agora, a porta 20, ela é a porta de dados, é a porta de transferência de dados. Tá? Então, olha só, temos aqui, né, porta 21. Deixa eu habilitar aqui minha caneta. E a porta 20 para transferência de dados. Tá? Existe uma exceção nessa porta aqui, que aí a gente vai ver a situação da passividade, o servidor FTP ser um servidor passivo, a gente vai ver mais na frente. Tá? Ele suporta autenticação, quem vai gerenciar isso daí? A porta 21. Tá? Toda a comunicação ela é estabelecida por duas conexões. Tá? Uma de dados e outra de controle. Então, no servidor vão ter duas portas abertas. E no cliente vão ter também duas portas abertas. Tá? Uma para o controle daquela conexão, tá? E a outra para o recebimento dos dados propriamente ditos. Existem dois tipos de servidor. O servidor que opera no modo ativo, tá? E o do modo passivo. Tá? O servidor ativo, o servidor vai ser feito o estabelecimento da conexão, tá? E ele é responsável por transferir para o cliente. Tá? Então, quando eu, cliente, me conecto num servidor e ele é um servidor ativo, o que é que acontece? Estabeleci a conexão, ele é responsável pela sincronia dos dados que ele está enviando para mim. Então, na verdade, ele está fazendo um upload para mim. Tá? Ele faz a gestão do controle da conexão e o envio dos dados. Tá? Então, por isso que o nome está dizendo, ele é ativo. Ele é ativo. E também tem o passivo. O passivo você estabeleceu a conexão e você, cliente, é quem está extraindo a informação lá do servidor. Você está fazendo download da informação. O servidor está lá passivamente. Tá? Também existe uma diferença entre o ativo e o passivo em relação à questão das portas. Tá? No ativo, existe o controle da porta 21 e a 20. Tá? No passivo, o servidor ele abre qualquer porta para a transferência dos dados. Tá? A gente vai ver aqui. Então, olha só. Outras características. O ativo tem um grande problema. O cliente é quem define dinamicamente quais são as portas no servidor, tá? Que terá que se conectar com os clientes. Então, os clientes definem as portas, tá? Que o servidor terá que se conectar. Essa aqui não está muito legal, não. Se o cliente estiver atrás de um firewall, qual a porta que ele vai abrir? Se o cliente vai ter várias portas aleatórias, tá? Isso aqui, o texto não ficou legal, tá, pessoal? Vou corrigir aqui. O que é isso? O cliente abre qualquer porta, tá certo? Já lá no servidor, o servidor vai oferecer na porta 21 e 20. Tá? Na 21 ele faz o controle e na 20 ele transmite os dados, tá? Na forma ativa. Só que tem um problema. O cliente ele abre as portas, tá? Não a 21 e a 20. O cliente pode abrir qualquer porta. Tá? Qualquer porta. A gente vai ver um desenho e vai ficar mais fácil. E eu vou mudar esse texto aqui. Tá? O servidor FTP passivo, o servidor vai aceitar conexões do cliente em portas pré-estabelecidas. Esta pode ser estaticamente liberada no firewall. Tá certo? Então, o servidor que é passivo, tá certo?
eu vou ter a possibilidade de ativar lá no firewall uma porta específica para ele. Então, vamos ver aqui, ó, ficar mais simples. Então, no ativo, o que vai acontecer? Eu tenho aqui a porta 20 e a porta 21. A 21 como controle e a 20 como sendo a de transferência, tá? E o meu cliente, eu vou abrir portas quaisquer aqui no meu servidor, aliás, no meu cliente, tá? Lembrando que isso aqui é TCP, né? Isso aqui é que dá aquela multiplexação, né? Aquele conceito de multiplexação que a gente já viu. E essas portas no cliente, ela é dinâmica. Ela pode ser variada. A porta lá no servidor, ela é fixa. Sempre vai ser a porta 21 e 20. Só que no cliente, a porta vai ser dinâmica. Pode ser qualquer um. E aí, com relação a um firewall, tá? Se o ativo, olha só, o ativo, ele é responsável pelo quê? Ele que envia para o cliente. Ele que envia, tá certo? Ele faz a transferência. Na verdade, ele faz um upload, né? Tá certo? Lá para o meu cliente. Então, se o meu cliente abriu essa porta aqui, na hora que eu fiz o estabelecimento, ó, solicito a conexão. A conexão aonde? Aí chega aqui na porta, no controle, né? Olha só que está aqui, controle. Aí a conexão, ela é estabelecida, tá? Com a porta de controle que foi aberta lá pelo cliente. A porta 8546, beleza? Tranquilo. Aí começa aqui embaixo ó, a transferência dos meus dados na porta 20 do servidor. Essa porta é conhecida aqui pelo cliente, pelo servidor, tá? Só que, como é uma conexão ativa é o próprio servidor quem envia para o cliente. Então, o que acontece? O tráfego que vai estar vindo vai ser lá do servidor para o cliente, ou seja, da rede que está o servidor para a rede lá do cliente. E é um tráfego entrando na rede do cliente. Se ele tiver um firewall aqui, tá certo? Um firewall. Qual que é o grande problema no ativo? É que se tiver um firewall aí, como ele está abrindo as portas dinamicamente, tá certo? Uma hora vai ser uma porta, outra hora vai ser outra porta, o meu firewall, como é que vai se comportar? Vai ficar louco, porque eu vou ter que liberar uma porta, daqui a pouco vai abrir outra porta, e eu não tenho só um cliente acessando. Na minha rede, eu posso ter vários clientes acessando vários servidores de FTP. Então, quando o servidor é ativo, existe esse problema, que o cliente, o firewall, vai ter um problema, porque a conexão vai ser de entrada nele, né? E aí ele vai se comportar como? Vai abrir qual porta? Se ele vai liberar tudo, aí esse é um problema. Tá certo? Desculpa, pessoal. Tá certo? Então, ó, quando foi feito o estabelecimento da conexão, aí eu vou ter aqui ó, a transferência dos dados, que vai chegar na porta, que é a porta referente aos dados que foram abertos, né? Pelo cliente. E aí, ó, o EC do reconhecimento, ele vai, na verdade, ele vai para bem aqui, ó, né? O EC é aqui. Quem está fazendo o controle é esse cara aqui. Vou corrigir, esse cara aqui não existe. Ele não passa para lá, tá certo? O EC do reconhecimento chega aqui, que é a porta de controle, né? Ficou entendido esse gráfico aí, pessoal? Exatamente, Bruno. Exatamente isso aí. O Bruno falou aí, ó. Está explicado porque as empresas não liberam FTP. Tá? De jeito nenhum. Então tem essa problemática. Beleza? Então, vamos lá. No passivo, tá certo? No passivo, aí eu vou ter o seguinte cenário. Eu vou ter ainda a porta aqui de controle, tá? Do servidor. Aliás, a porta de controle e a porta de dados, a 21 e a 20. Beleza? Aí o cliente, tá? Ele vai ter portas dinâmicas, tá certo? Aí ele vai lá e estabeleceu uma conexão, ó. PAN, e aí foi feita a conexão aqui. O meu servidor respondeu que ele iria sempre
trabalhar com a porta 9000, tá certo? Então, o que vai acontecer? A porta de dados que vai ser aberta vai ser a porta 9000. Então, ele vai, o tráfego de dados aqui, certo? Vai ser em cima dessa porta aqui, ó, 9000, a transferência de dados. Aqui também, tá? Tá? Eles negociaram que a porta de transferência de dados seria a 9000. E aí eu não teria aquele problema lá de ter que saber qual que é a porta que vai ter problema, né? Se fosse dinamicamente. Então, dinamicamente, ele vai abrir aqui, ó, para mim. Aliás, pessoal, eu me enganei aqui. O que vai acontecer é o seguinte, ó. Eu não vou ter o problema aqui do firewall, tá certo? Não vou ter o problema do firewall aqui, por causa do seguinte cenário. No passivo, quem faz o download é o cliente, tá certo? O cliente vai lá resgatar. Eu não tenho aqui servidor mandando dados para a rede, tá? Nesse sentido aqui, tá? Então, se esse tráfego vem de lá para cá, tá certo? O meu firewall, ele iria barrar, né? Porque aqui iria chegar em portas dinâmicas, tá? Mas o que acontece é o seguinte, tá? Eu tenho que é ativo. O ativo é o cliente que vai lá fazer a busca, ele faz o download. Tá certo? Ele faz o download. Se ele faz o download, o que acontece? Ele vai estabelecer a conexão, certo? Essa conexão vai ser feita na porta 9000. A porta de dados aqui permanece aquele que a máquina desktop lá do cliente, ela abriu, beleza? E aí, ó, foi feito o estabelecimento de uma conexão aqui, ó, com o cliente, tá? Para transferência de dados, beleza? Mas quem está respondendo pela porta de dados é a porta 9000. E aí, certo? Quem vai ter que receber o reconhecimento aqui é o cliente, porque, na verdade, quem está solicitando o dado, tá, é o cliente. O cliente está solicitando, ele fechou o circuito, ele fechou a conexão e ele está fazendo o download, ele está fazendo o resgate dos dados. Então, nesse canal que foi aberto entre o cliente e o servidor, tá, o fluxo de informação, tá, o cliente está indo lá resgatar, tá? Para fazer o download. Tá? Por isso que aqui eu não tenho a necessidade de bloquear, que o firewall tenha aquele bloqueio de portas que podem mudar. Tá? As portas vão mudar aqui, tá certo? Mas quando for feito aquele canal, tá? Os dados vão ser resgatados e vão ser trazidos para cá. O que é que eu preciso? O que é que o firewall precisa? Aqui, tá? Ó. O que é que o firewall precisa tratar? O firewall precisa liberar o tráfego saindo da rede, do cliente. Tá? O tráfego indo para lá. Não é isso? Eu tenho que o tráfego ser liberado para qual porta? Para a porta 21, certo? E a 9000. 21 e 9000. Tá certo? E aí, e a 20 também. Tá certo? E aí a conexão ela vai ser estabelecida, certo? E aí não vai ter problema nenhum. Tá? O tráfego vai continuar fluindo aí. Pessoal, conseguiram entender aí alguma coisa? Tem alguma dúvida? Beleza.
O TFTP é um protocolo que ele faz as mesmas funcionalidades que o FTP, só que de maneira mais simplificada. Tá? Ele trabalha, o FTP ele trabalha com TCP, tá? É TCP. Então ele precisa estabelecer essas conexões, fazer o controle, tá? Então por isso que ele trabalha na porta TCP. O TFTP, que é o Trivial TCP, ele não precisa trabalhar com o TCP, fazendo esse controle de fluxo, controle de erro, de conexão. Porque quando pode ser necessário habilitar esse serviço para transferências triviais, coisas muito pequenas, e aí que não exija esse controle rigoroso. Então ele pode ser usado na porta UDP. Tá? E esse serviço ele é ativado na porta 69. Então ele não tem suporte à autenticação, sem suporte à criptografia, e não permite listar o conteúdo de diretórios remotos. Então o FTP ele possui uma lista de vários comandos. Quando você se conecta no servidor FTP, tá? Ele te dá uma lista de comandos ali. Você pode fazer um list, né? Dar um PWD para ver qual é a pasta que você está. Você pode fazer uma cópia, fazer um put, né? Um get é pegar, né? Um put é você jogar lá no servidor, fazer o processo reverso, né? Você fazer um upload, o get é o download. E ele te dá vários comandos. Então, quando a gente está utilizando aquelas plataformas, aqueles aplicativos de FTP, né, tipo o FileZilla, na verdade, ele está conectando e a aplicação está executando essas chamadas, né, esses comandos. É o que ele está fazendo por trás. Tá? E o FTP, ele tem um dos comandos que é o list. Ele lista lá tudo que está lá naquela pasta que você se conectou naquele servidor FTP. Já o TFTP ele não dá suporte a isso. E aí, onde é que tem uma aplicação para TFTP? Pessoal, lembra aquele terminal burro que não tem HD? Ele pode ser utilizado, por exemplo, eu dou o boot pela rede, aí ele vai lá usar quem? Aquele RARP, né? Aí o ARP, ele pegou um IP, tá? Aí conectou, aí ele foi lá, tá? Agora o meu cliente tem um IP, tá? Ele conectou, aí ele foi lá num servidor. Esse servidor tem lá uma imagem, certo? Que é o SO desse sistema burro, tá? E aí esse IP solicitou via TFTP, tá? Aí, como era um sisteminha operacional mínimo ali, só para dar o startup da máquina, o terminal burro, esse cara foi e passou para lá, tá? E aí era uma quantidade mínima ali, um kernel pequeno, foi, carregou a máquina está lá ativada na rede, acessando diversos recursos, né? E é funcional na rede, beleza? Ele serve basicamente para isso daí. O NFS é um serviço que também tem a funcionalidade de compartilhar arquivos, só que ele permite montar repositórios no Linux. Então, a gente tem lá, por exemplo, pastas que a gente pode exportar. É como se fosse aquele compartilhamento do Windows. Mas você exporta uma pasta e aí faz a montagem dela em outra máquina, apontando lá qual que é o IP daquela máquina que está exportando, né, que está compartilhando aquele recurso, aquele diretório, aquela pasta. A comunicação entre o servidor e o cliente vai ocorrer através desse serviço aqui, ó, o RCP, que é o Remote Procedure Call. Tá? Ele não é orientado à conexão, ele é UDP. A gente tem o NTP é o Net Time Protocol. Então, é um protocolo para sincronização de hora entre servidor e cliente, né? Entre o cliente e o servidor, né? Então, a gente pode ter lá um servidor com essa funcionalidade e todos os meus clientes apontando para esse cara, tá? E aí fazendo sincronia de relógio. Beleza? Ele trabalha na porta 123.
Outro serviço também é o LDAP. Característica dele, permite a criação e alteração, pesquisa de objetos. A gente tem o LDAP como sendo um gestor ali de contas de usuário, repositórios, tá? Repositório de informações de usuários. Por exemplo, informações de objetos da rede, como impressoras, né, recursos como grupos de usuário. Então, tudo que é objeto relacionado à minha rede, eu posso ter essa gestão, tá, na forma de um diretório, um serviço de diretório. Ele é chamado de serviço de diretório. Então, dentro dele estão informações de objetos da minha rede. Beleza? Então, olha só, ele é implementado através do DIT, que é o Directory Information Tree. Esse conceito é importante. Ele segue o padrão do X500. Então, o DIT ele é implementado pelas diretrizes do X500. Então, objetos podem ser pessoas, locais, unidades organizacionais, impressoras, computadores, pastas. Os mais conhecidos serviços de diretório, aí estão lá o da Microsoft, que é o Active Directory, que é o melhor que eu conheço do mercado. Não existe serviço melhor do que ele, amadurecido e com diversos recursos interessantíssimos, que nunca o Linux vai chegar junto, nunca. Tá? Isso aí é o quesito valor agregado. Então você, às vezes, aquele caso que a gente citou lá do Edward Snowden, né, ter dedurado lá o que depois veio à tona, né, no OpenSSH, com a vulnerabilidade lá. Então, você tem uma empresa que ela desenvolve melhorias, ela tá certo, tem vírus, precisa ter muitos melhoramentos, mas é valor agregado. Tá? Então, você tem uma equipe de desenvolvimento trabalhando em melhorias do serviço em si. Tá? Você não tem amadores. Tá? Não é que no Linux tem amadores. Tá? Tem muita gente profissional aí que tem soluções excelentíssimas no Linux. Tá? Em versão servidor, para alguns serviços, tem serviço muito bom. Só que não tem valor agregado, alguns não têm valor agregado. Tá? Você pegar um Exchange aí e for comparar com o serviço para um post fixo ou um send e-mail, é infinitamente melhor, tá? Você ter um serviço que tem um valor agregado, que tem uma equipe e melhorando o serviço, do que alguém, eu quero um patch vai procurar na internet aí. Tá? Passar uma semana para resolver um problema. Então, tem o Open LDAP, também é uma versão open source do LDAP. Então, o LDAP vai prover serviço de autenticação e autorização. Esse serviço de autenticação, certo? Aí é usuário e senha, e a autorização, certo? Aí é o ACL, né? É a autorização para acessar uma impressora, autorização de grupos, né? Para acessar um determinado recurso na rede. HTTP é outro serviço, ele funciona, tá? Na porta 80, ou na forma segura, na 443. Aí vai se utilizar o SSL, né? Lembra que o SSL e o TSL são protocolos de apoio de segurança, né? Que trabalham na camada de seção, né? Na camada de seção. O HTTP trabalha na camada de aplicação. Tá aqui, ó. Na camada 7 de aplicação. Tá? Principais comandos. Então, o HTTP, ele quando recebe uma conexão na porta 80 ou na 443, ele espera esses comandos aqui, ó, de get, read, post, put, né? O delete, trace, options e connect. Códigos de erros. Tá? Isso aqui, pessoal, é uma informação importante que pode ser combinado na prova. Então, quais são os códigos de erros mais comuns? Pode ser retornado
100 e alguma coisa, tá? Isso aí é informação, apenas informação. Quando eu tenho 200 alguma coisa, aí isso é sucesso, a conexão foi estabelecida. Não é só o cabeçalho daquela informação, não traz somente dados, não, está trazendo a informação de um ok. Tá? Quando é 100 e alguma coisa, ele traz ali informações, o dado, né? Quando eu tenho 300, ele está trazendo informação de redirecionamento, um redirect. Quando é 400 alguma coisa, né? Por exemplo, 404, page not found, então é um erro do cliente. Aí você pergunta assim, o erro do cliente, se a página não foi encontrada, então quando tu acessou lá www.algumacoisa.com.br a página, né? Aquela página não foi encontrada, a page not found, né? Então, transfere para o cliente a responsabilidade de que ele acessou a página que não estava lá, tá? Mas isso é só didaticamente, né? Se a página não estiver realmente lá, se for uma falha do administrador ou de um direcionamento para uma página, uma aplicação, alguma coisa que não existe no cliente, o erro que vai aparecer lá para o cliente é a de erro do cliente, né? Que a princípio foi o acesso àquele dado lá que não foi com sucesso no local correto, tá? Mesmo que ele não exista lá. Então, erro 400 alguma coisa. E eu vou ter o erro 500, quando vocês verem o erro 500, pessoal, o erro 500 é erro do servidor. Então, é o daemon, tá? É um serviço, algum desarranjo no servidor, tá? No serviço em si. Então, você pode ter um serviço, por exemplo, o Apache, tá crashado, com uma cache com problema. Então, você dá um reboot, ele vai voltar a funcionar, tá? Pode ser, por exemplo, você tem lá o Java, ou então o Tomcat está com algum problema. Então, normalmente, se for um problema do kernel, daquele serviço, daquele daemon, ele vai dar um erro 500 alguma coisa. A gente tem o serviço SNMP, tá certo? Que é um serviço para busca de informações sobre a rede, tá? O SNMP, tá? Service Network Management Protocol, tá? É um protocolo de gerenciamento de informações da rede, ok? Então, ele vai gerar estatísticas sobre roteadores, sobre links, sobre qualquer objeto da rede. Eu posso ter ele como um serviço, ele vai estar lá, ele pode estar ativo num roteador, ele pode estar ativo num switch ou num servidor, pode ser um software qualquer para essa finalidade. Então, ele vai ter lá, certo? O daemon, tá certo? Valeu, Simple Network Management Protocol. Obrigado, Bruno. Então, ele é o Simple Network Management Protocol. Tá bom? Eu vou adicionar aqui esse item aqui, tá? No nosso material. Então, a gente tem lá, ó. Beleza. Olha aí, o Bruno informando que tinha questão ali sobre esse cara aí. Então, é bom a gente saber, né? Pessoal, aí a gente tem o daemon do SNMP, tá? A gente vai ter, tá, um banco de dados chamado MIB, que esse cara armazena os dados que foram coletados na rede, certo? Então, olha lá, as informações são armazenadas no MIB, tá? Ele possui uma estrutura hierárquica, tá certo? O SNMP, ele tem a versão 1 e a versão 2. A versão não dá suporte a
autenticação na versão 1 e 2. Na 3, ele implementa isso daí, tá certo? E aí tem autenticação e controle de acesso. Ele vai rodar na porta 161 e a 162, tá certo? E aí, o SNMP é um protocolo que ele vai se valer muito daquele nosso conhecido lá, o ICMP, tá? Para fazer essas buscas de informação de disponibilidade, tá? E informações sobre um determinado dispositivo, um determinado link. Ele pode dar mais informações e usar outros protocolos também, tá? Aí a gente tem um outro chamado RMON. Esse cara, ele já tem uma sofisticação a mais, ele coleta mais dados sobre a rede. Então, ele vai monitorar as camadas 1 e 2. Lá no SNMP, a gente tem o monitoramento da camada 3 apenas, né? A gente tem o RMON versão 2, que vai monitorar acima da nossa camada 2. Então, esse cara vai monitorar a camada 3, tá? Que aí expande a funcionalidade dele para todas as demais camadas acima da 3, né? Geram estatísticas de erro de CRC, retransmissão de quadros e colisões, gera estatística de quantidade de bytes transmitidos e recebidos, as taxas de erro, e armazena também essas informações em uma MIB. Utiliza o SNMP para obtenção desses dados, né? E aí, pessoal, olha aí. A gente tem aí um resumo de todos os protocolos possíveis dentro das suas camadas, né? Então, é bom a gente ter na nossa mente todos esses caras aqui, tá? Porque podem ser exigidos na prova. Ele fala lá e dá um protocolo, fala o IMAP, qual camada é? Aí você, de pronto, é uma aplicação. Então, camada de aplicação. O Bruno perguntou sobre ainda o RMON e o SNMP. Quem é que dá essas informações? Essas informações são os roteadores, são todos os objetos que têm IP, tá? Todos os objetos que podem passar alguma informação útil na rede que são consultados. Então, o SNMP, ele vai jogar lá um pacote consultando alguma informação que seja útil para ele. Então, você pode ter o seguinte cenário. Vou colocar aqui, ó. Eu posso ter, tá? Uma máquina aqui que ele está com um serviço de SNMP, tá? E aí, eu posso ter um conjunto de dispositivos aqui, tá? Eu vou dizer que esse cara aqui é um servidor. Eu vou dizer que esse cara aqui é um switch. E eu posso ter um outro aqui, que é um roteador. Se eu tiver aqui o serviço como funcionalidade de ativar esse serviço no roteador de cliente de SNMP, o que é que vai acontecer? Esse cliente aqui, que é um serviço que eu não vou poder instalar, o roteador ele tem que ter suporte para isso, normalmente tem, e aí esse cliente SNMP vai fazer as coletas aqui nesse dispositivo e vai estar repassando para a MIB. Tá? Vai estar repassando para a MIB. Nesse servidor, por exemplo, eu quero coletar algumas informações. Eu posso ter que instalar um software aqui, que é um cliente também. Cliente de SNMP, tá? Eu instalando, ele é capaz agora de mandar informações lá para a MIB, tá? E a mesma coisa no switch, normalmente tem lá, quando você entra na interface web, tem lá um dos itens ali, SNMP,
aí você preenche lá as informações que vão possibilitar você ativar diversos recursos de monitoramento dentro do switch, ou dentro do roteador, ou dentro do servidor, tá? Que aí, eu quero coletar tal informação, tal informação, tal informação. E esse dado aqui que for coletado aqui, que tiver vamos supor, no buffer ou na memória aqui do meu switch ou do meu dispositivo que eu quero monitorar, esse cara, de tempos em tempos, ele vai sincronizar e vai passar as informações lá para a MIB do SNMP, o servidor. Eu tenho também a possibilidade desse cara aqui ser ativo, ele não só ser passivo, não só receber dos clientes essas informações, ele pode ir buscar essas informações, coletar. Então, para ele fazer isso, aí ele vai se valer de quem? Daquele protocolo ICMP, para ir fazer descobertas na rede, verificar a disponibilidade de um determinado dispositivo, velocidade do link, algumas informações, ele pode fazer essas inferências, tá bom? Então, eu tenho o servidor, tenho o daemon e tenho os clientes, tá? Os clientes vão me permitir fazer coletas mais detalhadas, mais apuradas de um determinado hardware, né? Ou servidor, ou software, né? Que faz algum uso da rede. Ficou mais claro aí, Bruno, essa informação? Beleza. Outra informação aqui, ó, em relação aos protocolos e às suas portas, é que eu listo aqui, ó, quem são os TCP, tá? Aí tem aqui o conjunto de protocolos que são TCP. Só uma informação aqui, pessoal. Aí, olha só, DNS. Aí você diz assim, mas Emanuel, tu não falou que o DNS ele é UDP na porta específica lá, né? Que é a porta de 53, beleza. Só que quando se trata de replicação de dados entre servidores, aí eu preciso ter uma garantia um pouco maior. Ele vai trabalhar em TCP, tá certo? Em TCP. Então, se for só consultas ao servidor DNS de clientes, aquilo ali, beleza, vai ser informação trivial, tá? É bem pequena a quantidade de informação transferida. Agora, se você for transferir um arquivo de alguns megabytes que tem informações de zona, você vai poder transferir ele na forma de UDP, né? Na forma que você vai transferir e vai dar erro. Na verdade, ele não vai fazer o controle de erro, vai chegar lá na outra ponta, tá? E vai estar com a informação incompleta, tá? Não pode, né, pessoal? Então, o que se faz é a transferência através de TCP. Isso aqui costuma ser explorado também, tá, pessoal? É a exceção do DNS, tá certo? É a exceção do DNS. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa aqui de informação. Aqui eu coloco consulta, né? Olha lá, ó. Aí é o DP. Beleza? Então, é isso daí. Tá certo? Eu não tinha colocado aqui, eu coloquei o time, né? Que é um protocolo também, funciona nessa parte aqui, e a gente tem o NTP, que é na porta 1, 2, 3. Tá? Eu não tinha colocado ele aí. E aí, pessoal, a gente vai para questões de prova. Podemos ir direto ou fazemos um intervalinho? E aí, o que é que acham? Querem fazer um intervalinho? Beleza, então. Beber água é 2 minutinhos. Vai lá. Joia. É o tempo aqui que eu paro o vídeo para iniciar outra sessão.